Você sabe quantos dias são necessários para fazer o caminho francês de Santiago de Compostela? E quantos quilômetros eu tenho que andar por dia para cumprir a minha peregrinação? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver quando se pensa no caminho francês de Santiago é o tempo disponível que eu tenho para fazer a minha peregrinação. Então, se eu tiver 35 dias, eu consigo fazer com tranquilidade as 33 etapas. Normalmente, a gente sempre coloca que são 33 etapas. Porém, você pode fazer um dia mais, um dia menos, e vai depender realmente do tempo que você tem disponível. Eu tenho um amigo que ele fez o caminho de Santiago, ele era mais novo, e ele fez em 29 dias. Por quê? Ele falou que quando ele chegava em alguma cidade, ele estava bem, ele olhava ali, bom, meio-dia, então eu vou andar mais uns 10 quilômetros. E ele andava um pouquinho mais. Então essa foi o caminho que ele fez em 29 dias. É mais ou menos o tempo de férias que ele dispunha, né? E ele partiu para lá e conseguiu cumprir a peregrinação dele. Mas tudo vai depender do tempo que você tem. Normalmente a gente faz em 33 dias. Então uma caminhada média de 25 km por dia. Vai ter dia que você vai caminhar 20 km, vai ter dia que você vai caminhar 30 km, 31 km. Essa é a média que a gente utiliza ali para fazer o caminho francês. Eu, por exemplo, eu fiz em 35 dias. Por quê? Eu fiquei um dia a mais em Burgos, tá? Que é uma cidade grande, queria conhecer a catedral em detalhes, então a gente fez a visita guiada dentro da catedral e valeu muito a pena. E fiquei um dia a mais também em León, tá? Também por conta da catedral e para conhecer a cidade ali, que é uma cidade realmente belíssima. Então, eu fiz em 35 dias, fiz as 33 etapas principais, né, que são previstas, e com um dia a mais em León e um dia a mais em Burgos, tá, eu fechei ali meu pacote de 35 dias. O detalhe é, tem algumas cidades que elas são mais tradicionais, né, do peregrino ficar. Um exemplo, Fromestad. Fromestad é tradicionalmente um ponto de parada de peregrinos. Eu particularmente não fiquei, né? A gente estava num grupo e como estava chovendo muito frio, a gente também estava muito cansado, a gente ficou em Boadilla del Camino. Então, em vez da gente caminhar os 26 quilômetros até Fromestad, a gente ficou em Boadilla. E valeu muito a pena, porque é uma parada realmente para descanso. Estava realmente muito frio e não valia a pena enfrentar mais 6 quilômetros ali. A gente viu um albergue super ajeitadinho, com um hotel do lado, café da manhã e jantar. A gente resolveu ficar para ali e o preço também muito acessível. Então valeu a pena essa mudança. Vai depender muito então da sua disponibilidade. O bom do caminho francês é que em todas as cidades você tem albergues. A gente passou em pouquíssimas cidades que realmente o albergue estava fechado ou que não tinha um albergue. Geralmente aqueles vilarejos, né, que estão praticamente abandonados. A gente passou por alguns que realmente a gente olhava, não via uma alma viva na cidade. Mas normalmente as cidades são mais tradicionais, você tem um albergue, nem que seja um albergue municipal e um albergue paroquial. Então, não tem problema, eu cheguei nessa cidade, não gostei, vou caminhar mais uns 5 km, na proximidade você vai achar um albergue melhor. Um exemplo disso é San Juan de Ortega, tá? A gente ficou no monastério, tá? Mas assim, foi um dos piores lugares que a gente ficou. A gente sabe que o peregrino agradece, né? O turista ele existe e o peregrino agradece. Mas ali realmente estava o banheiro vazando, a situação ali não foi das melhores não. Foi realmente voltar ao século passado ali na peregrinação. Mas a gente ficou e acabou, dormimos, descansamos e valeu a pena. Teve colegas, por exemplo, que foram até Agés, que é a próxima cidade, ou então ficaram um pouquinho antes. Né? Então vai depender da sua disponibilidade, mas todas as cidades têm albergue e tem local para ficar, tá? Cada um sabe o quanto aguenta por dia. Então eu aguento andar 30 km, então você vai naquela batida de 30 km. Eu tô bem fisicamente, então você não vai ter problema. Eu tenho mais idade, então para mim eu vou ficar em torno de 20 km, então você faz seu planejamento de 20 km, você não vai fazer em 33, vai fazer em 38, 39 dias. Né? Eu vou planejar fazer 40 por dia, você já vai fazer em 33, vai fazer em 28 dias. Então, tudo vai do seu planejamento, mas o ideal é realmente, a média, né, é 33 dias para fazer o caminho francês, tá? Que eu falei, todas as cidades têm albergues, você cansou, você pode parar, você está bem, você pode adiantar um pouquinho, tá? O percurso que eu fiz, tá? Vou passar aqui as cidades, né, os vilarejos que eu fiquei e alguma coisa rápida ali sobre a minha caminhada.
Então, Saint-Jean, Roncesvalles, tá? Eu fui pelos Pirineus, tá? Uma etapa muito pesada, muito forte. Eu saí, até pela questão da ansiedade, eu saí bem cedo, por volta de 6h15 eu já estava no caminho. A mochila estava muito pesada, logo depois eu me desfiz de algumas coisas que estavam ali dentro para diminuir o peso. Mas a subida foi bem puxada, mais ou menos aí bota uns 20 km de subida, e subida forte mesmo. No final ali já estava com câimbra nas duas pernas, foi bem puxado. Eu cheguei por volta de 14 horas em Roncesvalles, né? Então ainda consegui pegar um lugar bacana para ficar. Eu já tinha reservado antes, então isso ajudou bastante. Mas é uma subida de 28, um percurso de 28 km bem puxado. Não pense que quem vai para o Val Carlos, se o Pirineu estiver fechado, vai para o Val Carlos, é muito diferente. Também é puxado, tá? O colega fez para o Val Carlos e falou que não é simples, não. Ah, não, o Pirineu é difícil, o Val Carlos é bem mais tranquilo. Não é. É puxado também, tem que se preparar. Roncesvalles-Ubre deu 22 km, mas para mim foi bem puxado, porque é um percurso de muita pedra, em termos de subidas e descidas é tranquilo. Mas muita pedra, estava chovendo bastante, muito lugar escorregadio, então eu senti muito o joelho. Eu cheguei em Zubiri, meu joelho estava inchado. Então é um percurso de 22 km, mas que testa bem ali ainda o peregrino. Zubiri, Pamplona, excelente, um percurso muito tranquilo, 21 km. Pamplona, Puente la Reina, tá? Foi 25 km, só que o grupo que eu estava, a gente foi até a ermida de Eunate, né? Tinha fugido o nome, a ermida de Eunate, tá? Então aumenta aí mais ou menos 4 km, mas estava um dia belíssimo, foi muito tranquilo, a gente foi batendo papo, brincando e tal, então, e valeu a pena, tá? A ermida lá é muito bonita e muito histórica, né? É uma das 3 encomendas templárias do Caminho de Santiago. Puente la Reina, Estela, a gente chegou em Estela depois de 24 km, não tinha albergue, estava mais ou menos lotado, tudo lotado. Pelo horário que a gente chegou por volta de 4h30, 5 horas da tarde, então já estava tudo cheio. A gente acabou alugando o Airbnb na própria cidade, não no casco histórico, na cidade, e valeu muito a pena, foi um dia excelente aí, né? Estela, Los Arcos, 22 km, tranquilo. Los Arcos, Logronho, 28 km, a chegada de Logronho bem feia, né? A gente passa pelo fundilhos ali da cidade, então bem feio, estava tendo muita obra, então não gostei, apesar de ter achado Logronho belíssimo, mas a gente chegou, o itinerário que a gente fez ali, a chegada de Logronho não é dos mais bonitos. Logronho, Nájera, foi tranquilo, 29 km. Nájera, Santo Domingo de la Calçada, 23 km, também um percurso tranquilo. Santo Domingo, Belorado, 23 km, a gente pegou muita chuva nesse dia. Aí a gente acabou ficando no albergue a Santiago, que é o albergue logo na entrada. É um albergue muito tradicional que está cheio de bandeira, né, dos países ali. E acabou que a gente não conheceu a cidade, a gente foi conhecer o vilarejo na hora que a gente estava indo embora. Então tem uma igreja muito bonita. Então assim, como a gente chegou, estava chovendo muito, a gente estava muito cansado, a gente acabou ficando nesse albergue. Mas se possível, fique dentro da cidade. Ande mais ali uns 2 km e fique na cidade, que vale muito a pena. Belorado, San Juan Ortega, 25 km. San Juan, por exemplo, não tem nada, tá? A gente ficou no monastério, tá? Foi uma dos piores albergues que a gente ficou. Tinha privada vazando, chuveiro vazando, foi muito ruim, né? E só que como a gente acabou, ali estava muito frio, a gente acabou permanecendo ali. E teve amigos que foram até Agis, que é uns 3 km mais à frente, e ficaram em condições um pouquinho melhores, tá? Mas é uma possibilidade, para quem quer ver, um albergue paroquial, então é a raiz do Caminho de Santiago, né? San Juan Ortega para Burgos, tá? A chegada em Burgos foi uma das mais difíceis, mais ou menos 9 km por calçadas, e por exemplo, eu estava de bota, então você sente muito ali o calcanhar, você sente muito o joelho. É uma chegada, você chega pela parte industrial da cidade, é feio, tá? A cidade é belíssima, mas o lugar que a gente chega é muito feio, tá? E 9 km através calçada, então não é um ambiente que a gente está vivenciando, né, no Caminho de Santiago. A partir de Burgos, a gente entra nas mesetas, já não tem grandes ganhos de elevação, né, mas são estradas de terra, né, com muitas pedras. Eu falei até no vídeo anterior, para quem vai de tênis, é um percurso que a pessoa vai sentir bastante,
porque machuca bastante, é muita pedrinha, pedra entrando no pé ali, então esse é o percurso para quem vai de tênis, sofre bastante. Burgos, Ornilhos del Camino, 21 km. Ornilhos, Castro Reis, 20 km, também um percurso tranquilo. Castro Reis, Boadilla del Camino, 19 km. Eu fiquei em Boadilla. Para quem segue até Fromista, que é a parada mais tradicional, roda aí mais 6 km, então dá 25. Boadilla, Carrión, andei 26 km, também tranquilo. Carrión, Terradillo de los Templários, 27 km. Terradillos, Bercianos de Real Caminho, 25 km, com detalhe que na metade desse percurso você chega na plaquinha ali de 400 km, ou seja, a metade do caminho. Em Sarragum você pode ir até a Catedral, se não me engano, a Catedral de Santa Maria, e você comprar ali por 4 euros, você compra meia Compostela. Então é só o souvenir, tá? Porque não tem nenhuma ligação com a oficina do peregrino de Santiago. Então até que você pode ter começado em Terradillos e comprar a Compostela de meio caminho. E já em Santiago não, é tudo documentado, onde você saiu e onde você chegou. Então é só apenas um souvenir, né? Eu mesmo não comprei, tá? Bercianos, eu não fui até Mansilla de la Mula, fiquei em Reliegos, tá? Que deu 21 km. Quem vai até Mansilla, que é a parada tradicional, dá 26 km. Né? Fiquei em Reliegos, lá eu estava com um quadro de desidratação muito forte. Acabei de Reliegos a León, eu fui de táxi, paguei ali 35 euros um táxi. Né? E esse um dia a mais que eu fiquei em León foi excepcional para eu me recuperar. Fui na farmácia, comprei um soro e consegui me recuperar para terminar o caminho. Mas eu estava realmente bem mal, assim, por conta da desidratação e diarreia, estava realmente passando mal. Então valeu a pena essa parada em León. Então Reliegos a León foi 25 km, né? De táxi foi 10 minutos, né? Bem tranquilo. León, San Martín del Camino, tá? 25 km. E de San Martín, Astorga, 25 km. Quem vai de León para Vilar de Mazarife anda 21 e de Vilar até Astorga 32 km. Tá? Então a gente preferiu ir por San Martín. A cidadezinha é muito pequenininha e valeu a pena. Tá? No caminho de San Martín para Astorga, a gente passa pelo Hospital de Órbigo, que é uma cidadezinha onde tem a ponte do Passo Honroso. Tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre essa ponte, que é uma ponte lindíssima, tá? Com uma história fantástica ali de amor, de devoção. Então é muito interessante essa passagem do Passo Honroso. Eu vou falar no vídeo mais à frente. Astorga, Foncebadon, 26 km, com uma subida muito forte, mas eu particularmente não senti a subida, porque é uma subida linda, você vai subindo, olhando, muita flor, tá? Muita vegetação linda. Então, apesar de ser uma subida grande, mais ou menos ali uns 13 km de subida, você sobe muito tranquilo. Eu gostei demais dessa subida, realmente não senti. Foncebadon é a cidade fantasma, né? A cidade tem 30 habitantes, tá? Então é bem pequenininha, a cidade já foi destruída já umas 10 vezes. É uma cidade também que tem uma história muito interessante, eu vou contar num vídeo específico. Foncebadon, Ponferrada, 27 km, tá? Aqui, por exemplo, eu despachei a mochila, tá? Nessa descida, por quê? É uma descida extremamente forte. A gente vê no gráfico, eu vou botar o gráfico aí para vocês darem uma olhada. Extremamente forte, tá? Muita pedra, você sobe em pedra e tem que pular. Então foi uma descida muito forte. Eu preferi mandar a mochila, porque como eu tenho problema de joelho, então eu achei que ia realmente sofrer bastante. Tá? E quando você chega lá embaixo da descida, você chega em Molina Seca, que é uma cidade belíssima, parece que é uma cidade feita de ardósia, é muito bonita essa cidade, tem uma ponte também belíssima na entrada. Então, de Foncebadon, aí de Molina Seca para Ponferrada, você vai do lado da estrada, por calçada, também não é um percurso muito legal não. Tá? Então, Foncebadon, Ponferrada, 27 km, Ponferrada, Vila Franca del Bierzo, 25 km, percurso muito tranquilo. Em Vila Franca tem o Jesus Rato, tá? Que é uma lenda do caminho. Vou botar aí uma foto com Jesus Rato, é uma pessoa espetacular, um cara que tem um poder de cura muito grande, tá? Já tá velhinho, né? Ele tá com seus 80 e poucos anos, mas fez uma paella pra gente muito gostosa, ele mesmo que faz, tá? É uma figura lendária do caminho, vale muito a pena. Vila Franca, Las Herrerias. De Vila Franca o pessoal normalmente vai até o Cebreiro, que aí dá 28 km. Né? Como nós não conseguimos reservar no Cebreiro,
tá? E tava chovendo muito, a gente resolveu ficar em Las Herrerias, que é no sopé da elevação ali, 8 quilômetros antes, tá? Então a gente preferiu não dormir no Cebreiro. E os colegas que dormiram lá, estava realmente muito frio, acaba que você não aproveita, né? A estrutura lá é bem precária, é belíssima, é um lugar muito bonito, bem histórico. Mas a gente resolveu ficar em Las Herrerias, foi o melhor, bota aí um dos melhores albergues que a gente ficou, tá? Até brinca que é o melhor banheiro do caminho, foi o do albergue Laricha, uma coisa assim. Tá? Que foi o melhor banheiro do caminho, chuveiro espetacular, água muito quentinha, foi o melhor chuveiro, foi esse aí, Las Herrerias, tá? E aí no outro dia a gente foi de Las Herrerias até Tria Castela, aí foi uma puxada forte, 30 km, já inicia com a subida do Cebreiro, 8 km, e depois lá em cima você fica num platô e depois uma descida também até Tria Castela. Também nesse percurso pegamos até chuva de granizo. Tá, isso aí foi um percurso bem sofrido pra gente, mas já estava chegando no final, a gente já vai bem tranquilo, tá? Mas não quer dizer que não sentimos aí. Tria Castela, você pode ir de Tria Castela para Sarriá, você pode ir por Sanchil ou por Samos. Por Samos, você vai ver o mosteiro, tá? É bonito, o mosteiro é bacana, tem uma história legal, mas aumenta 7 km. E a gente preferiu por Sanchil, que é através campo, né? Não é por estrada, é por campo. E diminui 7 km. Então a gente fez Tria Castela, Sarriá, 20 km. Como no dia anterior a gente já tinha rodado 30 km, um percurso bem puxado com a subida do Cebreiro, a gente resolveu ir por Sanchil e não nos arrependemos. Foi um percurso bem tranquilo. Chegamos em Sarriá cedo, então deu para descansar, deu para comer bem. Então valeu muito a pena por Sanchil. E por Samos é estrada, né? Você vai pela calçada, então o joelho acaba sentindo mais. Sarriá, Porto Marim, 24 km, um percurso também tranquilo. Porto Marim, Palas de Rei, 25 km, né? Palas de Rei, Arzua, 28 km. Apesar de ser um percurso grande, tá? A gente chegou por volta de 5 da tarde, mas é um percurso tranquilo, tá? E aí de Sarriá para frente já tem muita gente no caminho. Já vira uma feira, né? Para quem vem lá de trás, a bagunça, o peregrino que é mais agitado, é o pessoal que já vai ouvindo música alto, né? Já tem muitas famílias, isso é legal, muitas famílias, mas assim, já o percurso já fica bem movimentado, realmente aumenta bastante aí a população do caminho. Então, Palas de Rei, Arzua, 28 km, percurso tranquilo. Arzua, O Pedroso, 20 km, muito tranquilo, que é um dos percursos mais tranquilos que a gente fez. E o Pedroso, Santiago de Compostela, 20 km, com um detalhe aqui no meio, passar no Monte do Gozo, tá? Que tem uma estátua ali do peregrino, que é o primeiro local que você consegue avistar a Catedral de Santiago de Compostela. É uma visão bem interessante. Aí falta 5 km, a euforia, aquela angústia de chegar logo, tá? Já quer chegar em Santiago, é espetacular, né? E esse percurso também é muito tranquilo, tá? Pra ter uma ideia, a gente saiu por volta de 7h30 da manhã e chegamos em Santiago meio-dia. Então, tanto a ansiedade de chegar, e você já está na vibe já de caminhada, vai bem tranquilo. Então é um percurso muito legal. A chegada de Santiago, para tirar foto ali nas placas, você já começa a sentir aquela aura, né, da chegada, os peregrinos alegres, né? E é muito bom assim esse percurso aqui de O Pedroso até Santiago de Compostela. Então, pessoal, esse foi o percurso que eu fiz, tá? 35 dias de uma caminhada prazerosa, da vida de peregrino, e realmente quando você começa o caminho você fala, vou terminar e eu não vou voltar. E quando você chega ali nesses últimos percursos finais, as cidades finais, você já está planejando quando é que você vai voltar. De tão maravilhoso que é esse período que você passa ali nessa peregrinação até Santiago de Compostela. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, tá? Se ele agregou de alguma forma a sua vontade de fazer o caminho de Santiago, né? Dê o seu like e compartilhe com aquele amigo seu que você está tentando convencer a fazer o caminho de Santiago, tá? Se você está na dúvida, planeje, faça o caminho de Santiago. É uma jornada espetacular, uma jornada transformadora, tá? Então, curta aí o vídeo, dê o seu like, compartilhe e ajude aí o canal a crescer e a gente cada vez mais falar sobre esse percurso maravilhoso que é o caminho de Santiago de Compostela, tá bom? Eu sou o Henrique, sou um peregrino que se apaixonou pela essa caminhada, tá bom? Um grande abraço a todos, bom caminho!